E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. E hoje vamos comentar um pouco sobre os resultados do Bradesco e do Itaú, resultados esses que foram divulgados essa semana. Mas antes eu já deixo o convite para você se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar a minha carteira de investimentos, carteira essa que eu faço aberta aqui no YouTube e que inclusive tem ações do Bradesco e indiretamente, pode-se dizer assim, ações do Itaú. Afinal, quem tem Itaúsa indiretamente investe no Banco Itaú, que hoje é a ação de maior peso na carteira do Itaúsa. Bom, e para começar, eu já trago aqui os principais destaques dos resultados do Bradesco. Começando aí, o lucro líquido apresentado foi de 26,2 bilhões de reais nesse ano de 2021, um crescimento aí de quase 35% em relação ao resultado do ano de 2020. O setor de seguros e previdência apresentou aí um resultado de cerca de 11,5 bi. O Bradesco também atua muito forte no setor de seguros. Em geral, esse setor foi um pouco prejudicado nesse ano de 2021 por conta da alta sinistralidade e dessa diferença que tinha entre o IGPM e o IPCA. Mas mesmo assim, os resultados chegaram aí até que positivo, levando tudo isso em consideração. A carteira expandida, 812 bilhões e o ROI 18,1% nesse ano de 2021. Esses dois bancos, tanto o Bradesco quanto o Itaú, estão investindo bastante em seus canais digitais e hoje o Bradesco está tendo aí uma liberação de crédito bem relevante nos seus canais digitais e isso é muito bom porque vai reduzindo aos poucos os custos e despesas do banco. Afinal, o Bradesco hoje investe bastante também em inteligência artificial. A receita de prestação de serviço, 34,1 bilhões de reais, e os dividendos distribuídos nesse ano de 2021 alcançou o valor de 9,2 bilhões. Com isso, o Bradesco terminou o ano com um payout de cerca de 44%, ou seja, 44% do lucro de 2021 foi distribuído para os seus acionistas. Lembrando que o banco também, com muita frequência, realiza bonificações, que é outro método de remunerar os investidores. Bom, aqui temos mais alguns destaques desse resultado aí que foi do quarto trimestre. O lucro líquido recorrente 6,6 bi, uma queda aí comparado ao terceiro trimestre de 2021 de cerca de 2,3%. Teve um ponto aí que requer bastante atenção, que é as suas provisões, que tiveram um aumento e finalizaram aí esse quarto trimestre de 4,2 bilhões de reais. Essas provisões aí o banco calcula através de possíveis inadimplências que podem ocorrer no futuro, principalmente porque hoje o Bradesco vem atuando bastante com pequenos empreendedores que ainda nesse ano de 2021 sofreram também bastante por conta dessa crise aí do Covid. O lucro por ação fechou aí 2,71, até que é um baita resultado comparando a cotação atual, e o índice preço sobre o lucro nesse final aí de 2021 apresentou o valor de 6,5. O dividend yield 5,3%. Isso levando em conta as distribuições de dividendos e a cotação do final do ano de 2021. Um ponto muito positivo nesse ano de 2021 foi o lucro líquido recorrente, que foi mais de 26 bilhões de reais e foi um valor recorde nesse ano. Percebam que em 2019 os resultados quase chegaram a 26 bi, no ano de 2020 veio a crise do Covid, aí houve essa queda bem relevante no lucro líquido do Bradesco, mas em 2021 o banco já reportou um resultado aí muito positivo. Ainda sobre esses resultados, o Bradesco também divulgou um fato relevante muito interessante, começando aí por cancelar algumas ações que estavam em tesouraria. Isso é muito positivo, pois faz com que as ações dos investidores se valorizem ainda mais. E o total de ações canceladas foram de 29.545.000 ações, divididas tanto em ações ordinárias como em ações preferenciais. Também ocorreu um aumento do capital social através de bonificações e esse aumento aí foi de 4 bilhões, onde o capital social foi de 83 bilhões e 100 milhões para 87 bilhões e 100 milhões. Essa bonificação ainda não tem uma data base fixada, mas ela será no total de uma nova ação para cada 10 ações. Ou seja, quem tem 10 ações de Bradesco vai receber uma, quem tem 100 vai receber 10, quem tem 1.000 vai receber 100 e assim por diante. E aqui temos a cotação das ações ordinárias do Bradesco, que hoje tem um preço aí de R$ 17,53,
Percebam que a partir do momento que o banco anunciou os seus resultados, no dia seguinte já houve essa queda aí bem expressiva no preço das ações. Isso significa que o mercado não aprovou os resultados do Bradesco. Eu dei uma boa lida, particularmente até que achei bom, mas quando ocorrem essas distorções no preço do curto prazo, normalmente são boas oportunidades de investimentos. E particularmente acredito que no longo prazo, tanto o Bradesco quanto o Itaú devam se sair muito bem e entregar bons resultados e bons dividendos. Bom, agora aqui alguns destaques, brevemente falando um pouco do Banco Itaú. O Itaú também, que vem investindo bastante em suas plataformas digitais, nesse ano de 2021 somaram aí mais de 8,8 milhões de clientes, direta e indiretamente, né? Porque o Itaú também tem participações aí em bancos digitais, tem o IT, que é sua carteira digital, que também vem crescendo bastante. O Bradesco também tem sua carteira digital, sua corretora. São grandes bancos que estão fortes aí no mercado. O resultado recorrente desse quarto trimestre foi de 7,2 bilhões. O ROI terminou aí em mais de 20%. A carteira de crédito do Itaú também teve um crescimento aí de quase 7%, vem apresentando valores cada vez mais expressivos. A margem de cliente cresceu aí também, cerca de 13,2%. Algo que o Itaú vem também crescendo bastante é essa parte de cartão de crédito. O Itaú vem ganhando cada vez mais relevância nessa parte de cartões, sendo que houve aí mais de 4,8 milhões de cartões emitidos apenas no ano de 2021. O setor imobiliário, tanto o Itaú e o Bradesco participaram com bastante peso. Quando a Selic tinha baixado bastante, esses grandes bancos aproveitaram bastante também para oferecer crédito, principalmente o imobiliário. Serviço de seguros. O Itaú também, assim como o Bradesco, são dois gigantes nesse mercado e a tendência é que esses dois bancos cresçam cada vez mais nos seus devidos ramos de atuação. Bom, aqui temos mais alguns destaques desses resultados aqui do Itaú. Primeiramente, nesse quarto trimestre, a receita aí ultrapassou os 33 bilhões de reais, crescimento de cerca de 6,1% comparado ao terceiro trimestre de 2021. Já o consolidado de 2021, as receitas aí ultrapassaram a marca de 125 bilhões, um crescimento de cerca de 9,4% comparado ao ano de 2020. E o lucro líquido aí chegou nesse quarto trimestre ao valor de 7,2 bi, um crescimento de 5,6% comparado ao terceiro trimestre de 2021, e o consolidado teve aí um valor de 26,9 bilhões de reais, um crescimento muito expressivo, cerca de 45%, quando comparamos ao ano de 2020. O Itaú também anunciou novos dividendos, entretanto não foi uma distribuição de dividendos tão boa assim. Na verdade foram juros sobre capital próprio e o valor aí é de apenas cerca de 1 centavo por ação. Esse pagamento ocorrerá em 11 de março, com base na posição acionária de 21 de fevereiro. O Itaú também aproveitou para definir a data de juros sobre capital próprio que já haviam sido declarados em 14 de outubro de 2021, que também serão pagos aí em 11 de março, e o valor que o banco havia anunciado era aí de cerca de 22 centavos por ação. E aqui já temos os resultados do Itaú no longo prazo, e notem aí que de 2019 para 2020 houve uma queda bem relevante nas receitas, assim como o lucro líquido. Foi um ano de crise, sempre importante informar. Houve um grande aumento aí nas provisões, inadimplência, etc. Mas aí, nesse resultado de 2021, o Itaú já veio aí forte, assim como o Bradesco, e os grandes bancos estão mostrando que estão firmes aí no mercado. São dois gigantes bancos aqui da América Latina que estão atuando cada vez com mais força e apresentando resultados cada vez melhores e mais relevantes. E seguindo essa tendência, os próximos anos devem ser ainda melhores. E aqui temos a cotação das ações ordinárias do Itaú, que estão sendo negociadas hoje por R$ 22,86. Aqui foi o momento que houve o anúncio dos resultados do Itaú, obviamente que foi depois do fechamento do mercado, e logo em seguida já houve uma alta na cotação dessa ação, ou seja, o mercado já reagiu positivamente aos resultados do Itaú. Bom, e aqui eu trago algumas manchetes que saíram logo em seguida da divulgação dos resultados, tanto do Bradesco quanto do Itaú. Começando aí pelo Bradesco, já citei aí que aparentemente o mercado não gostou muito desses resultados do Bradesco, pois a ação aí chegou a cair cerca de 8,6% e ainda alguns analistas classificaram a projeção como fraca do Bradesco. Eu particularmente não enxergo isso, e essas distorções de preço
conforme a história já mostrou, normalmente são onde saem as boas oportunidades de investimentos. E com certeza muitos investidores estão enchendo os carrinhos. Já o Banco Itaú apresentou um resultado mais positivo, segundo vários analistas, e esse resultado surpreendeu as projeções. Em geral, a ação aí fechou em alta de cerca de quase 6%. Levando em conta os resultados aí do Bradesco, Itaú, Santander, que são os grandes bancos privados do nosso país, o lucro líquido subiu aí cerca de 30% nesse ano de 2021 e chegou a cerca de 69,4 bilhões de reais. Isso mostrando aí que os grandes bancos não estão perdendo espaço no mercado e estão apresentando resultados cada vez melhores. Por fim, eu trago aqui os principais indicadores de valuation desses dois principais bancos que eu estou mostrando esse estudo, começando aí com o Bradesco. Atualmente tem um dividend yield de 5,3%, superior ao seu concorrente, que é o Banco Itaú, com um dividend yield de 3,77%. E o Bradesco também normalmente anuncia bonificações, que é um outro método de remunerar os seus acionistas. Nesse ponto aí de distribuição de dividendos e remuneração do acionista, eu acredito que o Bradesco atualmente esteja um pouco à frente do que o Itaú. O preço sobre o lucro, os dois bancos estão apresentando aí valores bem semelhantes até, mas o Bradesco também leva melhor, que tem um P sobre L aí de 7,76 e o Itaú 8,38. O P sobre VP, que é a relação do preço e o valor patrimonial, Bradesco também apresenta aí um desconto maior. Atualmente o P sobre VP das ações ordinárias do Bradesco apresenta o valor de 1,16 e do Itaú as ações ordinárias apresentam o valor de 1,36. Ao meu ver, hoje o Bradesco está sendo negociado por um preço mais interessante, mas mesmo assim os dois bancos estão com preços bem descontados e com toda certeza no longo prazo vão entregar bons resultados e bons dividendos para os seus acionistas. Bom pessoal, espero sinceramente que todos tenham gostado do vídeo. Deixo novamente o convite para se inscrever e peço que deixe o seu like, pois vai ajudar ao vídeo chegar a quem tenha interesse por esse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.